A gente tem hoje um cenário cada vez mais forte que mostra que é possível viver de música, que é possível se construir formas alternativas de desenvolver esse nosso cenário e que a gente fez de forma muito independente e, mais ao mesmo tempo, de forma muito coletiva. Só que talvez um dos grandes eixos que faz com que essa instabilidade seja tão grande é que a gente tem feito isso, experimentado muito, mas falta ainda algumas estruturas, ou seja, realmente alicerces estruturantes. Né? E a necessidade hoje de políticas públicas é fundamental. A gente tem hoje um cenário realmente de uma quantidade incrível de bandas. A gente atinge um público que há alguns anos atrás a gente não atingia. Só que a gente vive um momento ainda de dar muita escala para essa música. Né? A gente precisa ampliar muito ainda a escala de pessoas que está sendo atingida com a nossa música para ela se tornar cada vez mais viável com o mercado. Né? Para que cada casa de show, por exemplo, possa realmente sobreviver se dedicando à música autoral. Né? E para isso ela precisa de público, ela precisa de gente que vá lá. Como que se constrói esse público? Né? São muitas ações que precisam se desenvolver conjuntamente para que isso aconteça. Né? Vai ter público para casa, vai ter que ter público para a banda, porque é isso que vai dar uma bilheteria, isso que vai dar a sustentabilidade para aquilo tudo que a gente está fazendo. Né? A gente precisa que a conta feche para todo mundo. E assim como qualquer mercado, se você lá, a agricultura, os bancos, todos têm um apoio público para conseguir se desenvolver, né? Inclusive apoios financeiros, né? E a cultura sempre foi não, a cultura se vira, a cultura, né? Ela tá lá, curte, vai dar um jeito, né? Ela lida com orçamentos muito baixos, e sempre foi assim, então deixa elas assim. Mas a gente vive um momento hoje muito importante, hoje o papel da música e da cultura, e especialmente da música, inclusive politicamente, talvez seja um momento crucial. Né? A gente está num momento de muitos questionamentos, de muito debate político no país, e a arte está aí, a arte e a cultura tá aí para realmente fazer esse debate florescer em coisas para todos os setores. Né? E a cultura precisa mesmo, né, de que essa articulação aconteça. Mas a gente teve, tanto nível federal, por exemplo, estadual e municipal, algumas coisas que foram muito frustrantes também. Né? A gente teve momentos de crer que a gente tinha grandes transformações em andamento e viradas políticas desestruturaram muita coisa. Né? E foi muito difícil, assim, né? Quando a gente fala de governo federal, só nesses últimos anos foram muitas viradas, especialmente para a música, né? A gente teve a Rede Música Brasil, a gente teve muitas articulações assim que pareciam estar funcionando e que depois foram para trás e a gente está sempre tentando voltar com elas. E eu acho que esse momento de hoje, né, e para um projeto como esse, e o momento aqui da Sim, a gente está aqui reunido, né, acho que o grande pacto desse dia de hoje, que a gente acho que vai ter que levar para frente, é a importância que a gente tem que estar realmente unido para garantir que tudo isso vá para frente. Né? É importante o papel, nós, como produtores, gente, que muitas vezes a gente está no nosso dia a dia, né? É um show depois do outro, é um trabalho, é um foco ali, a gente está dedicado àquilo, mas é importante se dedicar a essa luta, né? Porque a gente vai ter que cobrar todo mundo. E no momento de mudança de governo, se torna mais importante ainda esse engajamento. Né? Assim, cumpre um papel muito importante de realmente conectar as pessoas, de colocar todo mundo junto. Estamos aqui no final do ano, né? Prestes a acontecer essa mudança de gestão aqui em São Paulo. Né? E, mais ao mesmo tempo, por mais incrível, eu até quando me contaram que estava aprovado, eu falei, mano, é sério mesmo? É aquela notícia tão boa de dezembro que você até fica meio, acha até meio estranho, né? E eu acho que esse é um momento muito importante, né? A gente está começando assim, inclusive, né? Então, acho que é muito importante a gente, durante todos esses dias, dialogar muito, conversar bastante e pensar exatamente como a gente pode usar isso, como que essa lei pode realmente ser estruturante e nos dar frutos aí a médio e longo prazo aqui para São Paulo. Não é uma coisa que a gente olha e parece que, de repente, então ano que vem vai ter uma grana, a gente vai fazer. Não, vai ser muita briga, vai ser muito trabalho para fazer com que isso aconteça, mas é fundamental. Se a gente consegue transformar isso em lei, né, que essa cobrança ela se torne possível, porque está em lei, então é um direito que se torna um direito cada vez maior para esse cenário, a gente vai ter sim que lutar bastante para que a gente, talvez, a médio prazo aí, né, tenha realmente a possibilidade de nossas vidas estarem um pouco mais estáveis no sentido de se desenvolvendo. Né, de realmente a gente ter cada vez mais artistas, os produtores, podendo crescer num cenário que já cresceu muito, e com essa ajuda acho que vai ser muito importante. Só que não vai dar para a gente ficar só esperando. Então, acho que o recado que eu queria deixar mesmo era esse, assim, sabe, de união nesse momento e da gente aproveitar aqui, assim, aproveitar, logo que acabar também, não deixar
se desfazer, né, dissolver. É uma luta cotidiana, uma luta diária mesmo. Inclusive, aqui a gente tem pessoas que foram fundamentais, né, nessa batalha, porque foram firmes nisso. Né? A gente tem que reconhecer bastante, colar nelas aqui, colar em todo mundo, e para a gente conseguir que isso realmente chegue no nosso dia a dia e que potencialize aí o nosso trabalho para 2017, 2018, 2019. Né? Eu peço desculpa por ter que sair, mas é por motivo legal. A gente tem mais debates, mais coisas acontecendo aqui na Sim, então aí o tempo todo. Obrigado novamente pelo espaço e estamos juntos aí. Pode contar com a gente aí nessa briga para fazer isso tudo acontecer. Então, acho que agora sim, Ives, vamos lá. Bom dia. É um prazer estar aqui na abertura da Sim São Paulo com colegas aqui tão competentes nas suas áreas aí de atuação. E, bom, como o tempo é escasso, eu queria também ser bem direto ao ponto, assim, né? Falar um pouco dos possíveis impactos da aprovação dessa lei, os possíveis impactos do futuro. O professor Antônio Rubim, da Universidade Federal da Bahia, ele, muito precisamente, ele aponta que as políticas culturais no Brasil, elas sofrem de 3 tristes tradições: o autoritarismo, a ausência e a instabilidade. E você transformar um projeto como esse, um projeto que surge da sociedade civil, de baixo para cima, em uma política pública para um setor que até então, no município de São Paulo, a despeito de outras linguagens como o teatro e a dança, não possuía uma legislação, transformar esse projeto em uma política de Estado, de fato ele tem a capacidade de combater essas tradições, e especialmente no tocante à instabilidade, que eu acredito que é o que a gente mais sofre. Para vocês terem uma ideia, no ano passado teve aqui o evento de lançamento do Plano Municipal de Cultura, e onde foram apresentados números bastante interessantes. Do orçamento da Secretaria Municipal de Cultura, de quase R$500 bilhão, a maior parte desses recursos é destinada à própria música, o que, por um lado, é muito interessante, né, que é ótimo ser destinado esses recursos para a área da música, porém, quase que a totalidade desses recursos não possuem um processo curador ou a participação da sociedade civil nesse processo curatorial, ou seja, a sociedade civil não participa das decisões de para onde vão esses recursos em quase a sua totalidade. Também, em questão de números, foram mais de 20 mil contratações artísticas no ano passado que a Secretaria de Cultura fez. Imagina todos esses processos que caminham a burocracia do jurídico, da programação, para encaminhar 20 mil processos de contratação artística, e todos esses recursos, esse esforço, né, da burocracia, esse esforço do Estado, sem, de fato, uma política. Ou seja, cabendo ao poder discricionário da gestão, do governo, o poder discricionário do executivo, de decidir a destinação desses recursos. Eu, claro, não estou fazendo uma fala em defesa total de se tirar completamente a autonomia do executivo de fazer política pública, porque isso seria, né, algo ingênuo, um poder, né, uma gestão republicana, bem intencionada, capaz, ficaria totalmente inviável, seria inviabilizado o poder de se elaborar a política pública e de se implementar essas políticas, se implementar programas importantes, né? Mas a gente precisa reduzir um pouco essa fração. Então, ter uma lei, de fato, que se transforme numa política de Estado e que destine recursos, obrigue o Executivo a, de fato, implementar aqueles projetos que o próprio setor considera importantes, fundamentais para combater os gargalos aí do mercado da música, é algo realmente inédito e de fundamental importância. Eu acho que a gente não ter essa capacidade numa democracia que quer se avançar no processo de participação da sociedade civil, você ter essa quantidade de recursos e todos esses processos sem uma participação, de fato, da sociedade civil, algo assim muito, muito ruim, e a gente não consegue avançar, de fato, nesse sentido de ter uma participação efetiva. Então, nos últimos anos, eu acho que a gente conseguiu combater, principalmente no plano federal, um pouco do que é a política de balcão, que é, de fato, o resumo de tudo isso que eu acabei de dizer. O Nabil está aqui, como, né, foi secretário de Cultura, melhor do que ninguém,
pode dizer, eu não estou sendo irônico, o quão desagradável deve ser administrar um balcão. Você tem que receber vereador solicitando verba para fazer sua quermesse no seu curral eleitoral, ou receber artista figurão negociando cachê. De fato, é algo, assim, numa democracia participativa, algo, de fato, que tem que ser reduzido ao máximo. E só essas políticas, de fato, só essas leis setoriais, eu acredito que possam combater essa triste tradição. E como que a gente combate isso? O MINC, por exemplo, nos últimos anos, teve um papel fundamental desenvolvendo uma política de editais. Os editais promovem transparência no processo, utilizam os recursos do Fundo Nacional de Cultura, por exemplo, para implementar políticas específicas. Os editais, muitas vezes, em debates anteriores aí nos últimos anos, eu vi os agentes aí da música e de outros setores da área da cultura num discurso de demonização dos editais, dizendo que a gente deveria, e com razão, promover uma independência do dinheiro público, o que é fato. Eu também acredito que a gente tem que promover aos poucos uma independência do dinheiro público, mas demonizar os editais e dizer que eles não são necessários é um equívoco completo para o setor cultural. É um verdadeiro tiro no pé. Você dizer que um setor, por exemplo, como a música, que, principalmente no setor da música independente, eu categorizo como um setor econômico incipiente, na verdade, não a grande indústria da música, mas principalmente todos esses setores que a gente falou aqui, as casas, os pequenos produtores, os pequenos artistas, como um poder econômico, um setor econômico incipiente, ele, de fato, necessita de alguns subsídios para dar aquele start, para conseguir se programar. Isso é um argumento, na verdade, de você fomentar a indústria incipiente, a indústria nascente. É um argumento de qualquer estudante de primeiro ano de faculdade de economia sabe disso. Se você for pegar os 10 maiores setores da economia americana, quais deles não tiveram subsídio público, principalmente utilizando-se do argumento da indústria nascente? Então, no momento que a gente precisa arregimentar e se organizar, é fundamental alguns apoios. E aí os editais, claro, precisam ser feitas críticas a determinados editais, principalmente aqueles finalistas. Mas o que essa lei está propondo são editais que, na verdade, facilitam o processo, que facilitam justamente a independência futura do poder público. Um eixo como de circulação, que promove, na verdade, um apoio para que produtores, artistas, por exemplo, participem de eventos como a Womex, buscando mercados, buscando acesso a mercados internacionais. Na verdade, eles estão possibilitando justamente a independência do dinheiro público num futuro muito próximo. Editais que fomentem, por exemplo, as casas por um pequeno período, também cumprem esse papel. E aí, um outro eixo da lei, que também é fundamental nessa atuação do poder público, é o eixo das ocupações culturais. Por quê? Se você for verificar a realidade da cultura brasileira hoje, nós verificamos quantos coletivos, na verdade, não possuem uma institucionalidade, não são uma personalidade jurídica própria, ou seja, quantos agrupamentos culturais coletivos que não têm um CNPJ. Essa é uma realidade da cultura brasileira. Uma realidade das comunidades ribeirinhas, comunidades quilombolas e, na verdade, até de diversos coletivos urbanos. Muitos coletivos urbanos voltados à área da música não têm um CNPJ e são coletivos importantes do ponto de vista simbólico, do ponto de vista social, para a cultura na cidade. Um dos casos, como o Nabil citou, é o Clube do Choro. Um coletivo com mais de 300 artistas, mais de 300 agentes dedicados ao gênero, como produtores, produtoras, músicos, musicistas, que se dedicam ao gênero na cidade, cumprem um papel importante do ponto de vista simbólico, social e até econômico também, não tem uma personalidade jurídica própria. Afinal, como vamos fazer uma empresa com 300 artistas, com 300 agentes? Agora estamos para conseguir viabilizar alguns processos. O Clube do Choro está se reunindo e formando uma associação sem fins lucrativos da sociedade civil. Mas num momento importante no ano passado em que demandávamos do poder público um maior protagonismo, um maior espaço, um apoio do poder público às atividades do choro,
não tínhamos uma personalidade jurídica própria. E o Estado não tinha capacidade de reconhecer, de dialogar do ponto de vista burocrático com essa realidade, né? Então, um edital específico para coletivos que possam se apresentar com um representante por meio do seu CPF e não do seu CNPJ, e onde os outros CPFs participantes daquele coletivo possam fazer parte, se inscrever naquele edital, é algo fundamental do ponto de vista da democracia participativa. Isso é fundamental. O que foi feito, por exemplo, também no Ministério da Cultura, com editais lançados para culturas indígenas, onde os indígenas, na verdade, podiam apresentar aqueles editais de formas não tradicionais, ou seja, não precisava escrever, responder todas aquelas questões burocráticas, cumprir todos aqueles passos burocráticos, podia apresentar, na verdade, na forma de um áudio, sua proposta de edital. Isso é fundamental. Então, eu acho que essa lei ela combate alguns pontos específicos que todos nós aqui apontamos já há muito tempo, né? Então, para finalizar, eu também gostaria de aproveitar aqui e fazer um agradecimento, na verdade, ao Nabil, um agradecimento público ao Nabil, porque por ter transformado todas essas propostas de anos de debate aí em um projeto de lei, né? Principalmente nos auxiliou aí na questão, inclusive, de transformar no juridiquês, que foi um apoio fundamental. Sem isso, nós não teríamos chegado a um texto. E também, principalmente, ontem, pela verdadeira batalha que o Nabil travou lá no plenário para conseguir essa aprovação, que muitos de nós, inclusive, já consideravam uma batalha perdida esse ano. Estávamos nos organizando para a luta no ano que vem, que seria muito mais difícil. E o Nabil ontem conseguiu também ser guerreiro e conseguir fazer essa aprovação em primeira instância. Então, eu acho que nós aqui, como artistas, produtores, nós temos um pensamento estratégico de nossas carreiras como músicos, nossas carreiras como produtores. Mas é fundamental também pensar que na política nós precisamos ter um pensamento estratégico também, né? Então, no ano que vem, por exemplo, não ter um vereador como o Nabil na Câmara, que dos 55 vereadores, talvez seja o único mandato que, de fato, tinha como uma das pautas centrais a cultura, é uma perda muito grande para o setor, né? Uma perda, de fato, muito grande. Então, quando conversávamos aí com diversos colegas, parceiros e redes, e falávamos, olha, gente, vamos tentar fechar um mandato para a gente votar vereador esse ano, e muitos diziam, o Nabil está eleito. Não, o Nabil não estava eleito, né? Isso não estava eleito. O Nabil está eleito, eu vou votar no meu nanico aqui. Não, cara, seu nanico não tem possibilidade alguma de se eleger. Num contexto político muito conturbado, não cabe fazer uma análise política aqui agora, mas um cenário muito, muito difícil, inclusive por conta do coeficiente eleitoral, diversas questões envolvidas, era fundamental um pensamento estratégico do setor para ter um representante no Legislativo, assim como faz a bancada evangélica no Congresso Nacional. Então, também deixo esse recado de uma união mais efetiva da classe para pensarmos estrategicamente aqui num evento não só do ponto de vista da organização do mercado, mas também do ponto de vista político. Eu vou passar agora, então, a palavra para o Maurício, que é da Trattori, Maurício Bussabi, da Trattori, que faz um trabalho aí de distribuição física e digital e que é, aqui na mesa, um dos representantes do mercado musical. Vamos lá, Maurício. Bom dia, estou muito feliz de estar aqui na abertura e na Sim. Eu vou ser bastante breve. Eu sou o representante do mercado fonográfico, o que restou dele, a gente fala assim de cadeia produtiva da música, e eu apesar de ter participado das conversas que o Pena mencionou aqui no ano passado, retrasado, foram vários debates muito interessantes. Eu sou um vizinho interessado ao que está acontecendo aqui. Eu sou a casa do lado aqui que está prestando bastante atenção no movimento que está acontecendo, mas o que eu faço, na verdade, é trabalhar com venda de música, venda de fonograma, né? Então, eu vendo CDs dos artistas, são 6 mil artistas, dos quais a gente vende os CDs e a música digital. Hoje em dia, cada vez mais é digital, né? 70% do que a gente faz é digital.
E o que eu posso, o testemunho que eu posso dar, o primeiro testemunho importante, eu acho que eu posso dar, é da minha insignificância frente ao que está acontecendo aqui. O que o artista, aqui tem muito artista, estou vendo músicos que eu conheço aqui, e eles sabem bem mais do que eu isso aí, o que o artista ganha com música, com fonograma vendido, tanto em CD quanto música digital, quanto em streaming, não sei o quê, apesar de ser bastante, é o equivalente ao cachê de 1, 2 ou 3 shows dele. Então, os artistas maiores, que têm cachês maiores, eles vendem mais música física e digital. E essa proporção é mais ou menos uma regra que funciona para todo mundo. O que você vende de música digital e CD em um ano é mais ou menos o que você ganha de cachê em um show ou 2. Então, todo o mercado fonográfico ele é muito pequeno frente a tudo isso aqui. A gente muito... o músico, o negócio dele mesmo é fazer show. O que ele quer é tocar, ele não quer fazer disco, né? O disco é importante, mas o importante mesmo é o show. E no mercado fonográfico, a gente viu nos últimos... A Trattori tem 15 anos, mas eu estou no mercado há muito tempo. Eu toco desde os anos 80. A gente viu alguns movimentos em algumas áreas da música que são interessantes e aqui eu vejo um paralelo bacana. Na década de 70, um músico para gravar, ele precisava usar o estúdio, que era o estúdio de uma grande gravadora, ou de um selo. E esses estúdios eram caríssimos, eram máquinas caríssimas. Então ele não tinha as ferramentas na mão dele, ele não podia usar as ferramentas de gravação, ele mesmo, para fazer essas coisas. A primeira barreira que caiu foi essa, foi entregue na mão do músico a ferramenta de gravação. E com isso houve uma explosão de criação de música, né? Foi a música digital, os pequenos estúdios caseiros, estúdios domésticos. Você teve uma explosão de criação, mas ainda estava limitado na distribuição, porque você tinha que fabricar um CD, se ia para a fábrica, apesar da fábrica ter ficado popular, você ainda tinha que ir lá e fabricar um CD para poder distribuir, para levar para cima e para baixo. Hoje em dia, com as plataformas de streaming, você teve também uma mudança nisso aí. Você entregou na mão do músico uma ferramenta que é a ferramenta da distribuição da música que ele produz. Então, são dois movimentos parecidos, que é um movimento de entregar a ferramenta para o músico e o músico usar a ferramenta e haver uma explosão nesse sentido, tanto da criação quanto da distribuição. E também agora o crowdfunding, né, o financiamento coletivo, você tem teve uma explosão de financiamentos coletivos, tem várias bandas que trabalham diretamente com seus fãs, pagando os trabalhos deles. E o que eu vejo aqui, nesse projeto, que agora é lei, né? Já dá para dizer que é lei, né? Ainda não é lei, tá? Quase lei. Essa lei, ela é mais um movimento nesse sentido de entregar para o músico uma ferramenta que na mão dele vai fazer com que exista uma explosão de música ao vivo. E é isso que a gente precisa. Em São Paulo, a gente precisa que a música ao vivo exploda e que exista uma explosão, como houve uma explosão de criação nos anos 90, como houve uma explosão de distribuição de conteúdo nos anos 2000. É isso.